Olá, eu sou Luana e faço parte do Ativa. Nós somos um grupo que visa tanto a troca de saber quanto a promoção de mulheres na diáspora africana. Você também pode nos acompanhar no Instagram, @atlântica_coletiva. Hoje eu tenho o prazer de apresentar Leila. Ela é coordenadora de projeto Mulheres da Pedra há 25 anos, pedagoga, liderança comunitária, educadora social, ativista nos movimentos sociais. Eu me chamo Leila de Souza Neto, sou uma mulher negra com uma união estável de 45 anos, tenho 2 filhas mulheres e tenho um casal de netos. Bom, eu nasci e me criei no Jardim Botânico. Esse período da minha infância no Jardim Botânico, ele foi lindo e ao mesmo tempo com uma certa tristeza dentro de mim. Mas lindo porque eu morava em pleno Jardim Botânico, né? Na Rua Pacheco Leão, e tinha a oportunidade do meu pai me levar de bicicleta para a escola do Jockey, então andava de bicicleta por dentro do Jardim Botânico, amava passear pelo Jardim Botânico, era o meu quintal, o Jardim Botânico. E ao mesmo tempo, assim, a minha relação de infância com a minha família foi muito tensa porque era uma família extremamente racista. Todos eram pretos, hein? Só porque eles tinham cabelo liso, eles se sentiam brancos, né? Mas minha mãe era filha de nordestinos e o meu pai, filhos de uma trajetória ancestralidade indígena, enfim. E aí, dessa família, eu tinha 7 irmãs e um irmão. E como eu era a menina diferente de todas, então eu sempre ouvi na minha infância: sai daqui, você foi achada na lata do lixo. Diferente em qual aspecto? Do cabelo, né? Porque a cor delas é igual à minha cor, né? Mas o cabelo delas liso e o meu sempre foi o meu cabelo não duro, porque o meu cabelo não é duro, meu cabelo é livre, leve, solto. Mas isso fazia essa diferença que elas, né, faziam comigo. Então, você foi achada na lata do lixo, você preto quando não caga na entrada, caga na saída. Essas coisas todas extremamente racistas, né? E eu, enquanto criança, só fazia chorar, 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 chorar. Brigava, falava tanto palavrão para elas, porque me sentia extremamente, né, dolorida, né? E aí a gente morava numa vilazinha no Jardim Botânico, na Rua Lopes Quintas, e nessa vila tinha um casal de negros, seu Justino e dona... não me lembro agora o nome dela, desse casal. Seu Justino era um pescador, que às 5 horas da manhã ele saía com um cesto enorme na cabeça, com aquele turbante branco. E quando ele voltava da pescaria e me via chorando, ele: vem aqui, vem aqui. Aí me pegava um banquinho, sentava, me colocava no colo, falava: para de chorar, sua boba, tu não vê que elas, olha só a diferença sua para elas. Você é uma menina linda, você é uma rainha. E aí ele sempre me colocava como uma rainha. Você veio da África, você é uma rainha extremamente pomposa. E aí enchia todo, né, o meu ego, né, a minha vaidade, enfim. E isso me alimentava bastante. Então ele foi muito importante na sua infância. Seu Justino foi super importante, um homem negro, retinto. E aí me colocava no colo dele, me contava várias histórias da África. E isso me deixava extremamente feliz. Não, extremamente feliz. E aí aliviava, né, todas essas dores que eu passava com minhas irmãs, com a minha mãe, com meu pai também, enfim. E aí também teve um momento muito duro, que foi quando minha mãe resolveu alisar o meu cabelo. Então, e nesse período todo eu ainda não sabia
qual era a minha cor, qual era a minha raça, né? Eu ainda não tinha essa consciência de que eu era preta, branca, que cor que eu era, né? Enfim, aí quando minha mãe assume, resolve alisar o meu cabelo, me levou num salão, eu tinha 12 anos. Aí ela resolveu alisar o meu cabelo. Aquilo para mim foi assim, o marco da minha vida. O marco de falar, não é possível. Eu não sou essa menina com esse cabelo. Esse cabelo não é meu, eu não quero esse cabelo. Aí quando eu voltei do salão com ela, né? Em Copacabana, no salão. Quando eu voltei do salão com ela, eu sentei na calçada, aí não queria mais entrar dentro de casa e queria cortar todo o meu cabelo. Aí ficava puxando todo o meu cabelo. Me detestei, aí fiquei na calçada, falei, não entro mais em casa, vou morar na rua. Vou ficar um período na rua. Claro que eu não fiquei o período na rua, né? Mas foram fortes essa relação, né, minha e aonde eu vivia, no centro da burguesia, né? Eu morava aonde? No centro da burguesia, onde mamãe trabalhava em casa de família, né? Mas só que o destino me colocou toda aquela burguesia como minhas amigas, toda aquela classe alta, a maioria eram meus amigos. E eu convivi muitos anos, né? Tinha amigas, tipo, filha da Lígia Pape, uma grande artista plástica. E eu sempre também, com essa relação que eu tinha de discriminação na família, eu fui me envolvendo com a arte, com os meus amigos que já desenvolviam arte. E aí eu saía para fazer a dança, então fui fazer dança com a Isaura de Assis, dança afro. Fui fazer teatro no tablado. Então você gostava de estudar? Hã? Então você gostava de estudar? Eu gostava de estudar, mas eu gostava também de estar muito mais no meio artístico, com a arte, né? Mas eu estudava, eu sempre estudei. E aí, nessa trajetória minha, né, com os meus amigos, com a arte, eu fui levando a minha vida. E me casei, tive a minha primeira filha, saí da Zona Sul, fui morar um tempo em São Paulo, depois eu fui para Santa Catarina, quando voltei para Pedra. Entendi. Mas na sua infância, na sua adolescência, você saía muito? Muito, demais. Eu não parava em casa. Porque eu já com 15 anos, eu já era uma ativista. Eu estava no movimento negro com 15 anos. Eu era desse tipo, né? Então, eu vivia na rua, eu tinha muitos amigos. Eu era uma pessoa que conquistava, que eu adoro o ser humano, né? Então, essa relação minha com o ser humano, com gostar de ser humano, eu gosto de bicho, mas eu gosto muito mais de ser humano, né? Claro. Então, essa minha relação de gostar do ser humano me fez ter muitos amigos, muita gente. E aí eu ia buscando a minha vida, carreira solo, né? Bem diferente da vida das minhas irmãs. Aí minha mãe falava, nossa, essa negrinha, como ela gosta, essa menina vive na rua. Aí achava que eu fazia besteira na rua, mas que nada. Estava vivendo a minha vida com meus amigos e já me vendo extremamente dentro de uma autonomia, dentro da minha vida, né? Me olhando, né? Então fiz várias coisas. Comecei a ser ativista desde os 15 anos. E como era o espaço de lazer na sua época de adolescência? Então, o espaço de lazer meu na minha adolescência foi os bailes music, né? O black music. Era estar junto com a banda Black Rio nos ensaios dele, Carlos da Fé. Minha vida, minha infância, minha adolescência foi dentro dessa relação do mundo artístico. Esse era o meu lazer, né? Um lazer com muita arte, A arte dominou muito a minha vida, não é à toa que eu chego nesse nível, né, de ter uma coletiva de 25 anos que desenvolve arte, cultura, né? Esse foi o forte, é o forte, né, meu.
E hoje em dia, quais são os espaços de lazer que você tem? Bom, os espaços de lazer que eu tenho sempre dentro, como eu digo, continua sempre dentro da cultura, né? Meu grande espaço de lazer é a Casa das Mulheres de Pedra, uma casa que eu morei com a família durante 20 anos e aí resolvemos nos mudar dessa casa, mas essa casa ficou fechada. E aí depois de 6 meses eu falei, não, eu não abandono essa casa de jeito nenhum, eu volto, a família fica na outra casa que nós tínhamos construído, e aí eu volto para casa e abro a casa com toda a força e coragem de falar, aqui eu vou continuar desenvolvendo toda uma arte, toda uma cultura, mas com as mulheres da comunidade, com todas as mulheres que quiserem se unir a gente. Nossa, massa. Eu não quero perguntar a sua idade, mas quero saber qual que é a idade ideal para você agora, nesse momento, sabe? Qual a idade ideal nesse momento? 70 anos. Você é uma pessoa que olha para a questão da espiritualidade? Sim. Isso tem alguma importância na sua vida? Sim, total, né? Eu nunca fui criada em nenhuma religião, né? Me lembro que fui batizada dentro da Igreja Católica, né? Como todas as irmãs. Mas a minha mãe não tinha religião também. E ela não passou essa relação religiosa para nenhuma de nós, né? Então eu tive toda a liberdade de escolher qual religião que eu gostaria de ter, né? E também eu passei isso para minhas filhas, que elas fossem livres para escolher a religião que elas quisessem e quando elas quisessem. Mas aí eu descobri o espiritismo. E dentro do espiritismo, como o espiritismo não é uma religião, né? É uma filosofia, né? E uma filosofia kardecista, né? Eu me sinto super bem dentro desse estudo. Sim. É um estudo constante, é um estudo de crescimento mental, espiritual, né? Onde me leva a espaços e as conexões muito forte, muito forte. Nossa. E quanto tempo que você começou a participar dessa religião? Eu tenho 10 anos. 10 anos que eu começo a frequentar um centro e eu passava todo dia na caminhada e olhava uma casa que estava sendo construída. E aí aquela casa eu fui me simpatizando todo dia, até que eu vi uma senhora na porta e perguntei, o que vai ser esse espaço? Ela vai ser um centro espírita. Aí, peguei dias e horários e fui frequentar. E gostei do espaço e até hoje frequento esse centro. Quais são os nomes dentro da religião que te inspiram? Os nomes dentro da religião que me inspiram? Olha, eu tenho Yansan, que me inspira muito. Eu tenho Nossa, a que eu mais gosto, que é a Oxum. Todas as orixás me inspiram profundamente, profundamente, a ponto de eu trabalhar elas em tecido, em bordados, super inspiração das nossas grandes mães. Sobre a pergunta sobre academia, você chegou a fazer graduação? Fiz. E como foi o processo acadêmico até os dias de hoje? Então, quando eu terminei, né, o meu ensino médio, meu 2º grau, eu já tinha minhas filhas, inclusive fui terminar indo para a escola junto com elas, ia uniformizada com pastinha e tudo junto com elas para acompanhar elas, né? E terminei o meu 2º grau e eu falei, bom, e aí fui trabalhar com educação de jovens e adultos, num curso que era franquia da família do Vidal, meu companheiro, né? E nós abrimos essa franquia em Campo Grande. E aí fui trabalhar com jovens e adultos. Eu falei, bom, uma vez que eu entrei de cara dentro da educação, eu vou fazer a graduação, a faculdade. Aí fui fazer a faculdade de pedagogia. Então trabalhava já no curso de dia, estudava de noite e tinha as 2 filhas.
e levei o tempo todo de graduação nessa relação de trabalho, faculdade, casa, filho, trabalho. Mas foi uma faculdade que eu gostei, que a educação faz parte também da minha relação de vida, né, com o que eu sempre quis realmente me aprofundar. Então você terminou o ensino básico, né? Como é que foi? Você consegue explicar o melhor? Não, quando eu terminei o 2º grau, eu já tinha as filhas, né? Tinha a Thaís com 8 anos e a Lívia com 6. Aí eu fui estudar com elas, porque esse período que eu saí, né? Que eu conheci o meu parceiro, que estava com 18 anos, 19, ainda estava em plena atividade de curtir a vida, né? Enfim, de sair, de dançar, de cantar, de curtir, até que vem a primeira filha. Aí nessa relação, aí eu começo a parar, né? Daí esse tempo da primeira filha, depois a segunda filha, aí quando eu vi que elas já estavam no momento que já eu podia me encaminhar para o estudo, voltar a estudar, aí eu fui fazer minha graduação em pedagogia. Massa. E quais foram os seus principais desafios? Meus principais desafios? Bom, primeiro conviver com essa família, né? Uma família dura de coração, uma família muito complicada, né? Foi muito duro, foi muito difícil, né? Até porque elas sempre me viram no diferencial de eu ir mesmo à luta, de eu sair, de eu ter essa autonomia, essa coisa muito minha, né? De sair e desbravar o mundo, né? Isso para elas já era uma coisa que mexia, abalava elas, que elas não conseguiam, né? Então foi um desafio conviver até hoje. É um desafio conviver com essa família. Até hoje. Minha mãe partiu, mas ficaram aí as irmãs e só perdi uma irmã. Então esse foi um grande desafio. Também eu não citei que quando era pequena, né, nessa família eu passei muita fome. Então a gente teve uma relação de miséria muito grande, porque meu pai era boêmio, músico, ele trabalhava no Jockey Club, então era jogador. Então todo o dinheiro ia para a vida dele, né? De boemia, de jogo e tudo. E nós passamos muita fome mesmo. Então saber o que é passar fome é muito forte, é muito potente, né? Sim. Para mim, quando falar que alguém está passando fome, nossa, nem pensar. Jamais, eu corro atrás dessa pessoa, vou lá e não permito que essa pessoa passe. Na universidade você sentiu muito desafiador por ser uma pessoa negra? Não, porque era uma universidade de Campo Grande, né? A Universidade de Filosofia Campo Grandense, a FEUC. E é diferente, até hoje a FEUC, né? Ela é muito zona oeste, né? É o outro lado da cidade, né? E na época que eu fui, não tinha essa coisa, né, de uma universidade com todas essas pompas, né? Era uma universidade que vinha um pouco também, ela tinha ligação com a UERJ, né? Mas uma faculdade que estava nascendo, né, dentro. Então, eu não me senti, pelo contrário, né? Eu adorava as professoras, adorava todo o movimento dessa faculdade. Agora, nesse momento, eu quero que você conta como que está a sua vida hoje, né? Você faz parte há 25 anos da Casa das Mulheres de Pedra. Sim. Então, compartilhe um pouco mais sobre a sua trajetória, né? Como é que foi esse processo na Casa de Pedras, como que você chegou na Casa de Pedra? Então, a Casa de Pedra, né, essa casa que a gente já morava, né, e é uma casa que já acontecia muitas festas. O que mais teve nessa casa, enquanto nós moramos lá durante 20 anos, foi festas. Todo final de semana era festa de 2 dias, 3 dias, e nós temos muitos amigos que são músicos e que são artistas,
E aí eu comecei a fazer, ainda morando lá, alguns eventos musicais que pudesse também gerar renda para a família. E aí eu fazia alguns eventos tipo festival de verão, com músicos, amigos, música, comida, bebida. E logo depois, e nesse movimento a gente já estava aí também com o movimento de mulheres locais, Dora Romana, a grande artista que... Então, Dora Romana, falar um pouco da Dora Romana. Como é que né? foi esse projeto lá? E como é que aconteceu a Dora Romana e a importância dela na Casa de Pedra? Então, a Dora Romana já estava junto com a gente em todos esses movimentos de música e de fazer comida e de reunir amigos, enfim, na casa. E ela morando na Pedra, né? E aí Dora Romana funda a Associação dos Artistas Plásticos e Amigos das Artes, eu junto com ela, com as crianças, o meu companheiro Vidal foi ser o vice-presidente, ela presidente da associação, e esse contato todo com a Dora Romana, um carinho todo grande com Dora Romana. E aí a Dora vai morar em Jacarepaguá por conta de uma doença, né, no pulmão, e aí a gente resolve reunir um grupo de mulheres da comunidade. A gente quer reunir um grupo de mulheres para fazer essa visita a ela. E aí reunimos, e Lívia, que é minha filha, que teve essa ideia. Mãe, vamos visitar a tia Dora Romana? Ela não está bem, a gente está com saudade, a gente precisa fazer alguma coisa por essa nossa tia. Vamos fazer... então vamos, reunimos, fomos visitar a Dora Romana, Dora ficou feliz, tererê, e a gente vendo lá tudo que ela fazia. As colchas de retalho, de fuxico, os crochês todos, a casa dela era toda isso, os quadros todos. Ela era uma super artista, fazia de tudo. Aí eu falei, Dora, então a gente vai ficar na casa, a gente não vai abandonar a nossa casa e a gente quer fazer uma exposição com você. Ela, uma exposição comigo, Leila? Eu falei, uma exposição, teus quadros, tuas colchas, um pouco de tudo teu lá na casa, Dora. Eu quero fazer essa exposição. Aí as mulheres, tudo isso mesmo, vamos fazer. A gente vem buscar os quadros, você separa tudo. Não, separa já, Dora, separa já. E naquele mesmo dia, a gente começou a montar já a exposição dela. Levamos os quadros todos dela, tudo que ela nos cedeu para fazer a exposição. Montamos a exposição dela, fizemos um super coquetel para a exposição dela. Mas só que ela falou uma coisa, né? Ela deu uma condição para a gente, né? Eu faço, se vocês reunirem 15 mulheres, eu vou dar a medida de cada tecido para cada mulher, 30 por 30. Essa mulher vai fazer o que ela quiser no pedaço dela. Ela pode pintar, bordar, colar, ela pode fazer o que quiser. E depois esses 15 pedaços vão ser costurados por vocês, todas juntas. Boa. E nós aceitamos esse desafio. Achamos lindo, nos envolvemos, aí já marcamos nossa primeira reunião. Não, tem o tempo é curto, um mês para fazer o pedaço. Vamos lá, cada uma vai fazendo um pedaço. Quem quiser ajuda, pede aqui, a gente vai se reunir na casa, aí já começa as reuniões na casa. Não, quinta-feira a gente está na casa, e na outra semana também. Aí a gente começa a se reunir nesses pedaços de tecido. E aí no dia da exposição da Dora, a maioria dos tecidos já estavam alfinetados, alguns costurados, mas não deu para costurar todos, que elas estavam entregando no mesmo dia, né? A gente alfinetava todos os pedaços, fomos alfinetando e fez parte essa primeira colcha da exposição dela. Nós temos tudo isso fotografado, tudo isso registrado, e ela numa felicidade plena e total, vendo aquela colcha de retalho, que ela já sonhava com esse trabalho, porque ela se inspirava nas colchas de retalho no filme Colchas de Retalho. Sim. E ela falava, vocês todas devem assistir esse filme Colchas de Retalho. Foi ele que me levou a pensar nessa colcha e a querer muito essa colcha, não só pelo fazer artístico, mas por ter a capacidade de criar um coletivo de mulheres em torno da arte, né? Em torno desse fazer, né? Despertar em cada uma esse potencial que está adormecido, né? Onde muitas falavam, eu não sei.
A gente falava, tinha mulheres muito malucas, como até hoje. Porra, que não sabe o quê? Pega essa agulha e essa linha, sabe assim? Então a gente acabava nos divertindo muito, ria muito esse grupo de mulheres, onde já tinha mulheres artistas, né? E essas mulheres artistas, uma piada, né? Elas se achavam o máximo, né? E a gente sempre falando que todas éramos iguais, que seria um grupo de respeito e de ensinamentos e aprendizados, e que a gente faria isso dessa forma. Eu já estava no movimento de economia solidária desde 2000 e esse é um movimento que me disse muito, me fez muito. Até hoje eu falo que a coletiva, que Mulheres de Pedra é economia solidária, né? O nosso fazer é dentro desse movimento que despertou da gente o que? Ser e não ter. Que o maior de tudo é ser e não ter. E aí foi isso, né? Primeira colcha, aí nossa amiga Dora Romana vai, né? Parte para o outro espaço e a gente faz a segunda colcha, a terceira, a quarta, e a gente sempre reunindo 20 mulheres, 30 mulheres, mas só podia participar 15 da colcha, para dar a medida certinha de uma colcha de casal, era isso. Mas a gente chegou a fazer uma colcha com 21 mulheres, mas ela ficou muito grande, um pouco pesada, mas a gente conseguiu. Mas éramos 15 para a colcha, mas depois a gente foi conquistando todas as outras. Vinham todas as outras, até para sentar, costurar, bordar, fustigar, ajudar também. E foi esse trabalho sendo construído com a coletiva, com as mulheres. E aí a gente recebia todas as mulheres. Mulheres que sofriam violência doméstica seriamente, né? Que chegavam lá toda cheia de remédio, sentavam, estavam, sabe, perdidas, e a gente acorda, bebe água, vão costurar. E essa mulher hoje é uma mulher extremamente recuperada, né, dessa violência doméstica toda, entre outros casos, né? Tem vários casos de mulheres, várias mulheres, né? Você quer compartilhar mais um? Então, é uma mãe com filhos especiais, totalmente especial. Essa filha que dependia totalmente dela, e essa mãe não tinha nada, não tinha nenhuma remuneração, não tinha. E uma família extremamente dentro do vício, extremamente dentro das drogas, com uma filha especial, com os filhos especial. Então, essa mãe vivia desnorteada, mas uma grande artista. A gente descobriu uma grande artista nessa mulher, e ela foi fazendo coisas também maravilhosas e costurando junto com a gente essas colchas todas, né? Que hoje temos 12 colchas e 3 painéis, que aí foram, os painéis já não foram mais com pedaços. Foi o tecido na medida, onde todas se jogavam juntas. Então nós fizemos o painel das orixás, onde Oxum abre o painel e aí era pintado, bordado. É um dos painéis que eu mais gosto. Eu adoro. E onde foi um painel também onde mulheres do candomblé, da Umbanda, mulheres evangélicas, todas se jogaram. Quando elas queriam criticar, a gente falou, não dá, aqui não entra crítica, entra cultura. Para finalizar, essa entrevista é incrível, a gente vai fazer um bate e volta. Então, para você, o que é o tempo? O tempo é o aqui e o agora. O que é a memória? Memória são todas as nossas trajetórias na vida, onde a gente precisa marcá-las e registrá-las e deixar para as gerações futuras todas as memórias que a gente tem. O que é a vida? A vida é viver todos os momentos da forma mais feliz, da melhor forma possível. O que é a morte? A morte é partir da vida para um outro lugar onde também tem vida. O que é a melhor comida? A melhor comida
A melhor comida. A melhor comida é aquela que você come com prazer. Qual é o melhor? O melhor? Ou a melhor? Bom, o melhor artista, tenho maior dificuldade de falar do melhor artista, porque eu amo arte. Então, para escolher um artista, para mim é muito difícil, mas eu vou colocar o Vidal, meu companheiro, artista plástico, né? Um artista naif, primitivo, onde ele retrata o cotidiano, né? Toda a realidade nossa, de brasileiros, negros, de uma forma muito linda. Um filme, eu não sou cinéfila, mas eu acho que um filme, ele representa muitas histórias e nos leva a um mundo muito visual. Um livro? Um livro, nossa senhora, um livro é tudo. Um livro é poder. Um desejo? Um desejo é de deixar todo esse legado das mulheres de pedra para as futuras gerações em Pedra de Guaratiba. Um lugar? Um lugar? Pedra de Guaratiba. Casa das Mulheres de Pedra? Casa de Mulheres de Pedra, um museu afro de mulheres. Obrigada.